deixar uma palavra para o seu coração no livro de Atos, capítulo 3, a partir do verso 1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora nona para orar. Estavam levando para a porta do templo chamada Formosa um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe uma esmola. Pedro e João olharam para ele e então Pedro disse: Olhe para nós. O homem olhou para eles e, com atenção, esperando receber deles alguma coisa, disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando e saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu aquele homem andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele mesmo o homem que costumava pedir esmola sentado na porta do templo. Todos os dias ficaram perplexos e admirados com o que lhe tinha acontecido. Essa passagem de hoje que nós acabamos de ler vai contar, de uma forma resumida, para que a gente possa entender, vai contar que todos os dias, na porta do templo chamado Formosa, era colocado um homem que era aleijado de nascença. Todos os dias. Quando a Bíblia faz referência a todos os dias, está falando de uma rotina. Aquele homem tinha uma rotina de ser colocado diariamente na porta do templo. Aquele templo era onde homens de Deus, apóstolos, eles iam para orar, para adorar o Senhor, para invocar o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que diariamente aquele homem que era aleijado dos pés eram colocados ali e aquele homem, ele pedia esmola para todos aqueles homens de Deus que passavam por aquelas portas. E a Bíblia diz que justamente naquele dia que aquele homem foi colocado ali, a Bíblia diz que Pedro e João estão se dirigindo às 3 horas da tarde para o templo. E a Bíblia diz que aquele homem, como de costume, quando João e Pedro passam por ele, a Bíblia diz que aquele homem vai estender a mão e vai pedir uma esmola. E a Bíblia diz que Pedro, cheio da autoridade de Deus, cheio do poder de Deus, vai pedir para aquele homem para que ele possa olhar para ele. E a Bíblia diz que aquele aleijado, ele vai olhar para Pedro, vai olhar para João, e Pedro, com a autoridade de Deus, vai dizer: nós não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos, eu lhe dou neste momento. Levanta e anda. E a Bíblia diz que aquele homem, ele foi curado imediatamente. A Bíblia diz que aquele homem, ele se pôs em pé, num salto. E a Bíblia diz que quando aquele homem foi curado, a Bíblia diz que aquele homem, ele vai entrar dentro do templo. E quando aquele homem, ele entra dentro do templo, a Bíblia diz que ele está muito feliz, alegre, pulando, saltitando, glorificando ao nome de Deus. E a Bíblia diz que todos que estavam ali dentro do templo olharam para ele, reconheceram e disseram: não é aquele o aleijado que ficava na porta todos os dias pedindo esmola? E eles reconheceram que realmente aquele homem havia sido curado pelo Senhor. E a Bíblia diz que aqueles homens que estavam olhando para aquele coxo, saltitando, alegre, louvando ao Senhor, a Bíblia diz que eles ficaram perplexos, admirados com o que tinha acontecido. E nessa manhã, a palavra que eu quero trazer para o seu coração, baseado nesse texto, a lição que essa palavra de hoje que nós lemos, ela nos traz, é que vivemos em um período, em um tempo, onde, infelizmente, nós vemos muitas pessoas vivendo uma vida de qualquer jeito.
A Bíblia diz que aquele coxo, ele era colocado, aquele homem que era aleijado dos pés, ele era colocado todos os dias diante da porta daquele templo, que era chamado Formosa. Aquele homem tinha uma deficiência que já era de nascença. E todos os dias ele estava acostumado a sentar naquela porta, estender a mão e pedir esmola para todos aqueles que passavam. A palavra de hoje, ela vai nos trazer um alerta. A realidade é essa, ela vai nos trazer um alerta. Que na geração que nós estamos vivendo hoje em dia, é como esse coxo, é como este homem que é aleijado dos pés. É uma geração que está no lugar certo, mas com as intenções erradas. Aquele homem, ele estava sentado na porta de um templo. Todos os dias passavam grandes homens de Deus por aquela porta, apóstolos, pessoas que oravam a Deus, pessoas que eram conhecedores da lei, da palavra. Só que o intuito daquele homem era simplesmente pedir esmola. Ele estava no canto certo, mas com as intenções erradas. A Bíblia diz que a intenção dele de sentar ali todos os dias era de pedir esmola. E nós estamos vivendo isso nesse tempo de hoje em dia. É uma geração que pode buscar a Deus a qualquer hora, a qualquer minuto, que tem todas tipos de igreja abertas que glorificam, claro, o nome de Deus, que adoram e invocam realmente ao nome do Senhor e que prezam pela palavra de Deus, mas é uma geração que está no lugar certo, mas com as intenções erradas. Vivemos num mundo onde o ser humano está se importando mais em ter do que ser. Veja esse coxo. Esse homem, ele era aleijado. Mas ele não se importava com a deficiência dele, porque todos os dias ele estava ali para ter, para pedir esmola. E isso não é diferente no mundo de hoje em dia que nós estamos vivendo. As pessoas, elas estão procuradas em ter para si, mas elas não estão preocupadas em ser quem elas realmente são. Vivemos em um mundo hoje em dia que, infelizmente, as pessoas elas têm perdido a identidade de quem realmente elas são. Elas querem se parecer com todo mundo, mas elas não conseguem ter uma clareza de quem realmente elas são. Assim era este homem. Ele estava no lugar certo, mas as intenções do coração daquele homem de todos os dias estar ali era apenas para ter, receber algumas moedas, receber alguns trocados. E trazendo para os nossos dias de hoje, é isso que nós vemos. Pessoas mais preocupadas em ser, em parecer. E muitas das vezes são pessoas que estão passando por lutas espirituais, dificuldades espirituais, friezas espirituais, mas elas não se importam, porque o que importa é o status delas ter. Vivemos em um tempo hoje em dia onde existem pessoas que estão prostradas espiritualmente sem conseguir se levantar, sem conseguir reagir. A Bíblia diz no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 30, que certa vez Jesus chegou à casa de Pedro e a sogra de Pedro estava sobre uma cama com febre e ela não conseguia nem se levantar. Quantas pessoas, trazendo essa palavra para hoje em dia, estão como a sogra de Pedro, estão paralisadas com febre em cima de uma cama, sem conseguir se movimentar, sem conseguir se levantar, sem conseguir reagir. Elas estão paralisadas. É uma geração que pode receber a bênção a qualquer hora, a qualquer momento, que podem buscar a Deus, mas as intenções do coração é outro. A intenção do coração não é buscar para serem Deus, filho, filha. Não. Querem buscar no Senhor apenas o ter, o receber, as bênçãos. É uma geração que está prostrada em cima de uma cama e que elas não conseguem reagir aos ataques do diabo porque elas estão paralisadas. A Bíblia também diz em Atos capítulo 1, versículo 18. Olha para você ver, a Bíblia diz que Paulo,
ele era um conhecedor da lei. Ele cresceu aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um grande instrutor, ele era um grande conhecedor da lei e ele foi professor de Paulo. Paulo conhecia a lei. E olha o que é que Paulo vai fazer na sua cegueira espiritual: perseguir e humilhar o povo de Deus. Só que a Bíblia diz em Atos capítulo 1, versículo 18, que quando ele está indo em direção a Damasco, a Bíblia diz que ali o Senhor tem um encontro com Paulo. E a Bíblia diz que ele fica cego. E ali o Senhor vai ter um encontro com ele, vai chamar ele para o Evangelho. E a Bíblia diz no capítulo 1 de Atos, verso 18, que quando o Senhor direciona o profeta Ananias até ele, a Bíblia diz que quando o profeta vai orar por Paulo, a Bíblia diz que as escamas, a cegueira cai dos olhos de Paulo. E dali em diante você vê que Paulo ele vai mudar, ele vai se tornar agora um apóstolo, ele vai se tornar um grande homem de Deus, ele vai sofrer pela causa do evangelho, ou seja, ele era cego espiritualmente. E isso você vê hoje em dia na nossa geração. É uma geração cega espiritualmente. Está mais preocupado com a aparência, está mais preocupado em ter muito dinheiro na conta, está mais preocupado em ter a melhor casa, está mais preocupado em parecer do que ser. Só que existe algo, minhas irmãs, que Deus, ele conhece o nosso coração. O homem, ele olha a nossa aparência, mas Deus conhece o nosso coração. Deus sabe quantas pessoas, muitas vezes, elas parecem estar bem, mas só Deus sabe como é que está o coração quebrado, a alma aprisionadas em pecados espirituais. E Deus está dizendo nessa manhã para mim, para você, através da palavra, uma geração que pode buscar, que está no lugar certo, mas com as intenções erradas. João capítulo 5, versículo 5 vai dizer que tinha um homem paralítico há 38 anos no tanque de Betesda. A Bíblia diz que Jesus se aproxima daquele homem e pergunta se ele quer ser curado. Aquele homem, ele estava há tanto tempo ali esperando que o anjo descesse e balançasse as águas para que ele fosse curado. Que ele vai dizer, quando o Senhor pergunta, quer ser curado? Ele vai dizer para o Senhor, Senhor, mas não tem quem me leve para o tanque. A geração de hoje em dia que também está paralítica espiritualmente. É aquela pessoa que o Senhor está ali dizendo, meu filho, minha filha, o que é que você quer que eu faça por você? E é a geração que está olhando para o próximo. Ah, Senhor, mas é porque ninguém me ajuda. Ah, Senhor, mas é porque ninguém estende a mão. É porque a irmã não vem na minha casa. É porque o pastor não me manda mensagem. É por isso, é por aquilo. Sempre olhando para as pessoas. Uma geração que está no lugar certo, mas com as intenções erradas. Jesus está na frente daquele paralítico e está dizendo, você quer ser curado? E ele está dizendo, mas Senhor, não tem quem me leve para o tanque. A própria cura está diante dele, está dizendo, você quer ser curado? E ele está dizendo, Senhor, mas é porque não tem quem pegue na minha mão e me coloque dentro do tanque. Uma geração que está paralítica espiritualmente. Ele está olhando, aquele homem do tanque de Betesda, ele está olhando para as pessoas e ele diz, não tem quem me ponha na água. Aquele homem já estava há tanto tempo naquele lugar que ele colocou a fé dele nas águas do tanque. E ele diz, não tem quem me leve para dentro daquela água para que eu seja curado. Ou seja, uma geração que está olhando para as pessoas, uma geração que está olhando para coisas. Ah, se Deus me der, eu vou. Se Deus me der, eu faço. Se Deus realizar, eu vou. E não é dessa forma, minha querida. Sabe por quê? Porque Deus, sem eu e sem você, ele permanece sendo o mesmo Deus. E quem somos nós sem Deus? É uma geração que acha porque tem, pode todas as coisas, mas não sabe o homem, que nós só respiramos porque é o Senhor que permite nós respirar. Você está ouvindo esse áudio, você acordou nesta manhã porque foi o Senhor que permitiu você acordar, foi Ele que te deu vida.
Eu retorno a dizer, uma geração que está no lugar certo, que pode buscar ao Senhor, mas as intenções do coração é outra. As intenções do coração é parecer, as intenções do coração é apenas o ter. E eu não estou dizendo, minha irmã, que Deus não possa abençoar a sua vida, que você não possa morar numa melhor casa, que você não possa ter um carro, que você não possa ter um dinheiro. Eu não estou dizendo isso. Ao contrário, porque a Bíblia diz que o Senhor veio para nos dar vida, vida em abundância. E realmente, aquele que é filho de Deus, ele tem que comer o melhor dessa terra, porque é isso que a palavra de Deus nos promete no livro de Deuteronômio. Primeiro que Deus diz que nós não seremos cauda, mas nós seremos cabeça. Que nós não iríamos pedir emprestado, mas que nós iríamos emprestar sem precisar tomar de volta. Ou seja, pessoas prósperas. Pessoas que realmente manifestam o reino de Deus na terra. Filho, quando nós somos filhos, nós temos direito à herança do nosso pai. Só que eu retorno a dizer, infelizmente é como este coxo, ele estava diante da porta do templo, mas a intenção do coração dele era apenas receber algumas moedas. A deficiência daquele homem iria permanecer todos os dias, ele continuava sendo coxo, mas ele estava ali pegando algumas moedas. E me fale uma coisa, pense comigo, você acha que o fato dele receber moeda todos os dias mudaria a vida dele? Não. Não mudava a vida daquele homem. Ele permanecia paralítico, preso naquela deficiência. E quantas das vezes as pessoas colocam a fé naquilo que elas querem, dizendo: ah, mas se Deus me der, aí a minha vida vai mudar. Ah, mas se Deus fizer, a minha vida não vai ser mais a mesma. E quantas das vezes nós colocamos a nossa fé em coisas, em receber, e dizemos, mas quando o Senhor me der aquilo que eu tenho pedido, aí minha vida vai ser abençoada, a minha vida vai ser mudada. E Deus nessa manhã está falando para mim e para você que a nossa vida não se baseia no ter, porque aquilo que nós temos nós podemos perder. Mas aquilo que você é em Deus, ninguém tira de você a sua identidade de filha, a sua identidade de herdeira, o reino de Deus. A Bíblia diz que quando aquele homem, ele recebeu a cura. Veja, a Bíblia diz que o que impedia aquele homem de entrar no templo era a deficiência dele, porque naquela época nenhum deficiente poderia estar dentro do templo. Aquele homem estava na porta do templo todos os dias, mas ele não podia adentrar o templo. Mas a partir do momento em que aquela deficiência dele foi curada, a Bíblia diz que aquele homem pôs-se em pé, firme. Entrou no templo saltando e louvando a Deus. Veja que aquele homem vivia na porta do templo de cabeça baixa, porque a Bíblia vai dizer que quando Pedro olha para ele e diz: olhe para nós, aquele homem estava de cabeça baixa. E Pedro vai dizer: olhe para nós. E a Bíblia diz que quando aquele homem ele é curado daquela deficiência que impedia ele de adentrar dentro do templo, a Bíblia diz que agora firme em cima dos seus dois pés, ele entra louvando, adorando e exaltando ao Senhor. Você sabe essas deficiências que eu citei para você? Pessoas que estão paralisadas em uma cama, que estão passando por friezas espirituais, cegueiras espirituais, pessoas que estão paralíticas espiritualmente, não conseguem se movimentar, não conseguem crescer no reino de Deus, não conseguem avançar, não tem constância para ler uma palavra, não tem constância para fazer um propósito. Deus está dizendo, tudo isso é deficiência da sua alma que precisa ser curada e ser liberta. Precisa de cura, e quando essas deficiências espirituais que muitas vezes se instalam na alma da gente forem curados, nós adentraremos a presença do Senhor louvando. Tudo isso, essas deficiências, elas nos impedem de sermos quem realmente nós somos e quem nós nascemos para ser, filhas de Deus, alegre, feliz, porque a nossa felicidade não está baseada naquilo que nós temos, mas está no Senhor. Então, quando eu entendo que se eu tenho, eu estou alegre, se eu não tenho, eu também estou alegre, eu não baseio a minha alegria naquilo que eu tenho ou naquilo que eu posso receber, mas sim no Senhor.
E a Bíblia diz que quando aquele homem, depois que ele é curado daquela deficiência, ele entra dentro do templo. E todos aqueles que estavam ali, que haviam visto aquele homem todos os dias na porta do templo, ele vai dizer, não é aquele? O deficiente que estava lá na porta pedindo esmola todos os dias, eles tiveram que reconhecer que sim, Deus libertou, Deus curou e trouxe libertação para a vida daquele homem. É isso que Deus quer fazer nessa manhã, na minha e na tua vida. Deus quer trazer libertação para nossas vidas e cura dessas deficiências que nos impede de desfrutar uma comunhão plena com o Senhor. O Senhor nessa manhã fala para nós, Ele quer nos curar dessas deficiências que impedem de nós prosseguirmos e de nós estarmos dentro do templo do Senhor, na presença do Senhor, louvando, adorando, exaltando. O Senhor não quer te ver, minha amada, como uma paralítica espiritual, como alguém que está prostrado numa cama espiritualmente, só respirando, não. E eu estou falando de deficiências na alma. Nessa manhã o Senhor traz essa palavra para o nosso coração. Precisamos deixar o Senhor tratar as nossas deficiências para que nós possamos viver em plenitude, em alegria, louvando e exaltando ao nome do Senhor. Não seja a geração que pode ter acesso ao reino de Deus a hora que quiser, mas que não desfruta disso. Não seja a geração que está no lugar certo, mas que as intenções do seu coração sejam erradas. Então, que nessa manhã você possa orar ao Senhor e pedir ao Senhor, quando você terminar de ouvir essa ministração, você diga, Senhor, me liberte de todas as enfermidades espirituais que querem estar instalado em minha alma, no meu espírito. Traz cura, traz libertação. Me liberte de toda paralisia espiritual, de toda cegueira espiritual e me faça uma mulher de fé, uma mulher que avança, uma mulher que desfruta, uma mulher que não está, Senhor, preocupada apenas em ter coisas, mas que eu seja filha do rei e que eu manifeste na terra o reino do meu Pai. Então, nessa manhã que você possa ficar com essa palavra no teu coração e que Deus abençoe a sua vida, minha amada.